C. Farias. Esse assunto polêmico é tema do nosso programa de hoje. Vamos conversar com o perito criminal federal Eustáquio Márcio de Oliveira, que coordenou o trabalho dos peritos que atuaram na investigação desse que foi um dos maiores esquemas de Caixa 2 da história do nosso país. Eustáquio foi policial federal durante 31 anos, foi diretor do Instituto Nacional de Criminalística e também responsável pela construção do atual prédio do Instituto Nacional de Criminalística. Aqui no nosso programa hoje, ele vai contar como foi a atuação dos peritos nesse caso, liderado por Paulo César Farias. Muito obrigada, doutor Eustáquio, pela participação aqui no nosso programa. É um prazer. Vamos começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Quem foi Paulo César Farias? Quem era ele no governo do presidente Collor? O Paulo César Farias era uma pessoa ligada a Fernando Collor, quando Fernando Collor ainda estava em Alagoas. Eram amigos, pelo que me consta. Ele não teve uma função oficial no governo Collor, mas ele foi o tesoureiro da campanha Collor para presidente da República. No governo do presidente, qual era o papel dele? Ele era o articulador desse esquema de corrupção? Exatamente. Como eu disse, oficialmente ele não tinha uma função, mas ele estava sempre próximo ao presidente e ele passou a liderar um esquema de propina, de recebimento de propina para efetuar pagamento às empreiteiras, às empresas contratadas que prestavam serviço ao governo federal. E como que funcionava esse esquema? Era durante o processo licitatório? Inicialmente não, porque logo no início do governo já se tem notícia e havia comprovação de cobrança de propinas. O que constituiu essas propinas, esse pagamento de propina? As empresas creditoras do governo procuravam receber as suas verbas e eram orientadas a procurar o escritório do Paulo César Farias, que tinha um escritório que prestava assessoria e planejamento aqui em Brasília. Nesse momento ele combinava a propina. Muitos desses contratos foram contratos até firmados antes da eleição do Collor. Então essa propina iniciou-se na fase de recebimento, de pagamento quando o Estado ia pagar o contratado, as empresas contratadas. Posteriormente, essa prática veio a funcionar nos contratos novos, nos futuros. A licitação, e aí as empresas parece que já sabiam disso, na licitação já era fixada a percentagem que seria destinada ao Paulo César Farias, ou ao esquema de propina que foi criado naquela época. E quais empresas eram essas? Eram empresas de diversos segmentos, construção civil? O que era? Tinha empresas de propaganda, tinha empresas de comunicação de modo geral, mas de propaganda e principalmente construtoras. Mas quase todas as empresas que prestavam serviço ao governo federal foram vítimas ou participantes desse esquema. E elas já iam para o processo, para a licitação, já sabendo que teria que colocar um valor mais alto? Como é que funcionava? Com certeza. Alguns contratos eram mais antigos. Eu, por exemplo, trabalhei numa investigação no caso da usina de Xingó. E tive a oportunidade de conversar com diretores e com funcionários do consórcio que construiu aquela usina. Eles disseram que não sabiam inicialmente que haveria necessidade de pagar propina, que eles foram surpreendidos com a cobrança das propinas. E quando que começou a se desconfiar sobre esse esquema? Foi a imprensa? Como é que surgiu? A imprensa. A imprensa livre é uma grande polícia para um país, né? A imprensa que começou a noticiar casos de desvios ou casos de pagamento de propina. E o assunto foi crescendo de uma tal maneira, surgindo novos casos, até que as forças políticas, que naquela época não eram maioria do governo, começaram a exigir a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E foi através dessa comissão que se iniciou a investigação. E a Polícia Federal entrou no caso quando? A Polícia Federal foi chamada a entrar no caso quando a CPMI, que era a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estava em dificuldade para elaborar o trabalho com os documentos recebidos das instituições financeiras, dos bancos. O Congresso, como nós sabemos, ele não tem a especialidade de investigação. Então, se tiver dificuldade de
coordenar essa investigação, organizar os documentos e transformar aquilo que era apenas papel, informação, relatório, em provas. Então, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito oficiou o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal fizesse a investigação. E o que eram esses documentos? O que vocês tinham em mãos no início daquela investigação toda? Deixa eu contar como foi que surgiu esse grupo de investigação na Polícia Federal. A Polícia Federal, através da liderança do delegado Paulo Lacerda, criou um departamento especial, informalmente, um setor para investigar, especificamente dar apoio técnico à CPI. E começou a receber esses documentos da CPMI, que eram muitos documentos, geralmente extratos bancários, comprovante de depósito, cópia de cheques, documentos bancários de um modo geral, de transações bancárias. E eles eram em cópias, todos fornecidos em cópia, naquele tempo, em papel. Naquele tempo não é ainda como hoje, que se pega uma informação de uma conta bancária e se recebe em mídia. Então esse volume foi muito grande de papéis. A Polícia Federal passou os primeiros meses organizando papéis, formando apensos aos inquéritos, processando esse documento. E houve um momento seguinte que foi necessário contar com a colaboração também do pessoal da informática para se criar programas específicos de computadores para digitalizar aquelas informações contidas naqueles documentos e trabalhar nesses dados. E foram peritos da área de contábil, o senhor é da área contábil, né? Quem foram os peritos envolvidos nessa comissão? Eram peritos da área de financeira? Inicialmente, éramos peritos da área contábil. Depois, houve a participação de outros peritos, de outras áreas técnicas, mas principalmente documentoscopia, grafotecnia, que é uma área geral na Polícia Federal. E como foram conduzidos essas análises, esses exames? Imagino que deve ter demorado bastante tempo pelo volume de documentos, né, que o senhor disse que tinha. Muito tempo. Nós levamos seguramente 4 meses para fazer o primeiro laudo, porque inicialmente a gente tinha que organizar os documentos e em seguida fomos fazendo os exames periciais conforme a solicitação do delegado. E aí tem um fato: havia um inquérito instaurado, por requisição do Ministério Público Federal, e desse inquérito foram surgindo outros inquéritos. Então, as provas iniciais foram na área contábil, para provar que houve um desvio, que havia um contrato de fornecimento de bens ou de prestação de serviço daquela empresa com a União, que houve um pagamento, que houve uma parte depositada nas contas indicadas pelo Paulo César Faria, que ele não botava o dinheiro na conta dele, nem na conta de nenhum das pessoas do esquema. Geralmente esse dinheiro, essas verbas eram carreadas para as contas fictícias, que nós chamamos de contas fantasmas, que eram contas montadas através de documentos falsos, fictícios ou de pessoas falecidas, CPF, carteira de identidade, e movimentado por uma pessoa indicada pelo grupo. Outros objetos foram apreendidos, computadores também. Vocês realizaram perícias também em computadores? Sim, isso que eu disse. Inicialmente fizemos umas perícias contábeis, mas depois foram surgindo outras perícias. Em exame de local, em indústrias, por exemplo, no Amazonas, onde havia um indício, uma ligação com o esquema, a Polícia Federal ia fazer a comprovação. E houve também a apreensão de um computador que era mais ou menos o arquivo central do esquema, foi apreendido pela Receita Federal e continha o organograma de todo o esquema e as provas das cobranças de propina, planejamento para a cobrança de futuras propinas e acertos de ações que seriam desenvolvidas pelo grupo. Então a gente pode dizer que esse esquema era completamente organizado, né? Muito organizado, o esquema era organizado, sim. Havia hierarquia, quem podia fazer o quê, e havia planejamento, o que fazer a seguir, era muito organizado, sim. Eles tinham cadastrado todos os prestadores de serviço, todos os credores que deveriam pagar propina, todos os contratos em andamento e todos os futuros contratos também. E planejavam mais obras, mais serviço
para enriquecer o esquema. Como era organizado isso? Vinha o nome de cada pessoa, com os valores das propinas, como que era? Vinha o nome das empresas, primeiro por atividade, construção civil, propaganda, etc. E vinha o nome das pessoas. Tinha o nome de Paulo César Farias? Paulo César Farias, tinha nome de Fernando Collor de Mello ali? Não tinha o nome do Collor. Não. Tinha o nome dele como chefe. Mas era um apelido que eles colocavam? Como é que era? Uma referência? Era uma referência. E como que Collor, então, surgiu nesse esquema, nessa história? Foi a partir dessa apreensão desse computador? Perfeito. Porque havia muita notícia na memória desse computador, muitos casos comprovados. Para você ter uma ideia, inicialmente vou falar sobre a organização do esquema. Nós montamos, através do que tiramos nesse computador, nós montamos o organograma da quadrilha. Do início ao fim, quem podia mandar, quem fazia, as empresas envolvidas e quem iria agir. E para quais contas iriam canalizar o dinheiro. Então nós pregamos numa parede, fizemos um grande organograma da organização deles e colocamos na parede, pregamos para a gente ter uma noção de como fazer esse trabalho. E eles eram muito organizados e preocupados em não colocar o nome deles mesmo. Então o nome do Collor não aparece na organização, como também não aparece na movimentação das contas. Quem movimentava essas contas? Eram pessoas, empregados deles, a secretária do Paulo César Farias, a secretária do Fernando Collor. A conta do Fernando Collor era em nome da secretária dele. Ele não tinha conta bancária investigada naquela época, ele não movimentava conta aqui em Brasília. E os auxiliares do Paulo César Farias faziam tudo isso, eles que mantinham as contas. Então, cada funcionário mantinha e organizava uma conta. Você imagina, é difícil a pessoa manter um mesmo padrão de escrita, por exemplo. A pessoa chama Maria, mas está movimentando uma conta de João Pereira, um exemplo. É difícil, e eles eram muito competentes, mantinham uma uniformidade extraordinária. Criavam uma assinatura, e às vezes eram rubricas, e mantinham um padrão extraordinário daquela assinatura. Você me pergunta como surgiu o Collor. Eu disse, porque o Collor, porque havia uma ligação, havia notícia constante. Por exemplo, nas contas do Paulo César Farias, nas contas da empresa dele e nas contas fantasma. Geralmente a empresa era a empresa dele, mas se pagava tudo com cheque das contas fantasma. Cesta de flores para a primeira-dama, aniversário da primeira-dama. Jantar, a primeira-dama oferece a contas pessoais, sempre. Contas pessoais da família, do casal, e contas pessoais de ministros, e viagens de ministros, e viagens de auxiliares do governo. Era uma coisa, era muito envolvente. O esquema era muito envolvente. Era como se nós não vamos gastar o nosso salário nem o dinheiro oficial, nem o dinheiro público, nós vamos gastar um dinheiro para pagar nossas despesas. Esta conta, essa organização paga nossas despesas. Era assim. E do trabalho pericial, assim, o que o senhor poderia destacar para a gente, assim, que chamou mais atenção da equipe de peritos, que ganhou destaque na época? O que o senhor poderia destacar para a gente? Bom, eu disse que as perícias contadas foram várias, porque os questionamentos eram muitos para cada pessoa, para cada empresa envolvida, para cada novo caso, era um novo inquérito, havia um inquérito mãe e os filhotes que a gente chamava. Então havia muitas perícias contadas. Mas eram simples. Depois que nós desenvolvemos aquele programa de digitalização dos documentos, das informações bancárias, ficou fácil. E se convencionou naquela época... Foi criado, então, um sistema específico para as análises desse caso, PC Farias. Exatamente. Eu tenho que voltar um pouco para dizer que, no início dos trabalhos, a equipe contava com colaboração de policiais federais, delegados, agentes, escrivães, papiloscopistas, funcionários administrativos da Polícia Federal, fiscais do Banco Central, para nos ajudar a entender bem como é a movimentação financeira, como funcionam as organizações financeiras, fiscais da Receita Federal, que tinham conhecimento de muitas transações também e que estavam ajudando nessa investigação. E buscamos no Centro de Processamento de Dados da Polícia Federal uma equipe de programadores que
montou esses programas específicos para a digitalização daqueles documentos e daí nós tirávamos relatório que pudesse ilustrar os nossos laudos. Na parte de grafotecnia, quer dizer, da identificação dos autores daqueles preenchimentos de cheque, da assinatura, da movimentação das contas bancárias, nós tivemos um problema inicial grave. É que havia um dogma na criminalística do Brasil, em alguns setores da criminalística, que não se fazia exame em cópias xerográficas, fotocópias. Eu, muito antes disso, defendia pensamento diverso daquele. O meu pensamento era, se eu conseguir comprovar que a cópia é autêntica através de dados firmes, seguros, falar que a assinatura, ou que o preenchimento, ou que um lançamento gráfico que está aqui é desse ou daquele autor, eu posso falar assim. E estava com o meu pensamento grandes autores e peritos, autores de livros e frequentadores de congressos de criminalística, e eu tive a felicidade de citá-los nos meus laudos. Mas tive a dificuldade inicial de conseguir, colega que naquele tempo eram necessários 2 peritos para realizar um exame pericial, eu tive dificuldade de conseguir peritos para trabalhar comigo, porque aqui no INC, Instituto Nacional de Criminalística, havia esse dogma, nós não fazemos exame em cópias. Foi aí que eu recorri ao colega de Pernambuco, Rinaldo Prado Santos, e ele falou, não, eu sempre defendi essa ideia também, nós nos conhecemos no congresso, nós temos o mesmo pensamento, é técnico, é correto, vamos fazer. E fizemos esse trabalho. E se nós simplesmente nos recusarmos a fazer esses exames em cópia, talvez a história do Brasil seria outra. Nós estaríamos passando para o lado dos fraudadores, pelo menos. Que não conseguisse chegar ao original. Porque os bancos, até hoje eles são autorizados a fazer isso, e seria impossível guardar os documentos, eles estão autorizados em 60 dias após a liquidação da transação bancária, microfilmar, ou por alguma maneira hoje, não sei nem se não deve ser mais microfilme, digitalizar o documento e destruir o original. Então se guarda, na realidade, em mídia. Então, se as cópias, se os exames não fossem feitos nas cópias, provavelmente não teria... Provavelmente o desfecho do caso seria outro. E aí nós estaríamos passando para o lado dos criminosos, indiretamente, ou a contragosto, mas estaríamos sim. E, naquele caso, era muito fácil comprovar a autenticidade dos documentos. Eram cheques, dezenas, centenas de cheques, e até milhares de cheques, dados a empresas que contabilizavam aqueles orçamentos. Porque compravam no mercado normal, oficial, as coisas, com esses cheques. Por outro lado, os cheques eram liquidados na agência financeira, na agência bancária, onde estava a conta, os dados foram comprovados ali também, o Banco Central também comprovou isso. Ou seja, não havia dúvida quanto à autenticidade daqueles documentos bancários. E por isso nós pudemos fazer esses exames periciais. Teve algum exame, algum laudo da perícia que vocês fizeram que foi assim determinante para colocar Collor no esquema Paulo César Farias? Tipo, não foi esse daqui ou foi um montante de todos eles? Tá. O primeiro Collor. O Collor, eu disse, havia sempre referência a pagamentos efetuados na vizinhança dele, né? Mas não havia assim uma comprovação de proveito direto, pessoal dele. Até que surgiu uma nota fiscal e um cheque da conta fantasma que pagou a aquisição de um veículo Elba, da Fiat, que foi emplacado em nome do Fernando Collor. E ele usava esse carro, era o carro que ele usava aqui em Brasília. Então isso foi... O vínculo principal naquela época foi esse aí. A compra desse carro, desse veículo. Dessa conta fantasma. Exatamente, exatamente. E quanto tempo durou todas essas análises do trabalho da perícia? Esse trabalho cresceu muito, porque eu disse que um inquérito acaba puxando o outro. Você começa uma investigação e aí você tem notícia de um fato parecido com aquele, ou que tem ligação com aquele, e que vem outras pessoas,
Isso durou anos. E isso gerou vários e vários tipos de exames periciais. Por exemplo, naquela época surgiu então a investigação da privatização da VASP, Companhia Aérea. E houve um inquérito específico para apurar as irregularidades da privatização da VASP. Uma delas que vale a pena contar é que a VASP tinha uma dívida internacional e o governo, o Tesouro Nacional era o fiador dessa dívida, no valor aproximado de 250 milhões de dólares. E para a privatização da VASP, o Canhedo, que foi quem adquiriu a VASP, ofereceu como garantia uma fazenda que ele tinha no Tocantins, avaliada em 250 milhões de dólares, naquela época, por um órgão público de São Paulo, que a VASP era de São Paulo, sede da VASP. E houve uma contestação desse valor. Já após a apuração, quando já estavam públicas essas provas das irregularidades, especiarias, então havia denúncia de que a fazenda não valia isso tudo. E num determinado momento, que o diretor da época, o diretor do INC, esteve lá na nossa sala de perícias, lá no quarto andar do edifício sede, e disse que estava devolvendo uma solicitação de perícia da Fazenda do Canhedo, porque não tinha gente competente para fazer. E eu disse para ele, será uma vergonha, será a desmoralização, a oficialização da desmoralização da criminalística do DPF, se o senhor devolver essa requisição de perícia dizendo que não tem gente competente para fazê-la. Ele me desafiou. Então vamos lá no diretor-geral e você faz a perícia? Eu falei, faço. Então vamos lá falar com o diretor. Fomos lá. E o diretor, sem acreditar muito em mim, você tem condições de fazer essa perícia? Eu falei, tem, claro que eu tenho. Se me der uma perícia de uma nave espacial para fazer, eu faço. Eu nunca vi uma nave espacial, mas eu tenho certeza que alguém no mundo viu e alguém no mundo construiu essa nave espacial. Então alguém conhece essa nave e eu vou buscar essa pessoa para me ajudar sob juramento. E ele, então, que mês você precisa fazer essa perícia? Eu falei, daria a resposta por em 3 dias. Vou levar para casa para analisar e daria a resposta. 3 dias depois eu cheguei dizendo para ele o que eu precisava. Precisava uma equipe, precisava de veículo, precisava de avião para sobrevoar a área. E que eu mesmo formaria a equipe, se ele desse autorização. Fui ao Banco do Brasil, consegui engenheiro civil, engenheiro agrônomo do Banco do Brasil, engenheiro florestal que eu sabia que existia no INC, e na Polícia Federal, as pessoas que eu confiava, agentes e mais outros peritos, e fomos para a Fazenda do Canhedo. Fizemos um estudo completo, ficamos 2 meses na fazenda, percorremos a fazenda toda. A fazenda, para você ter uma ideia, tinha 1.700 quilômetros mais ou menos de rodovia larga e cascalhada. Quando chegava no rio ou num riacho ou num córrego, uma ponte de concreto. Eles não faziam uma passagem de val, não era ponte de concreto. Tinha 1.700 quilômetros também de rede de transmissão elétrica. Tinha 34 retiros. Estavam nascendo 1.250 bezerros por mês naquela fazenda quando eu estive lá. A fazenda tinha aterros, tinha açudes, barragens, era uma coisa impressionante. Mas não valia 250 milhões de dólares naquele tempo. Fizemos uma avaliação técnica com os mesmos critérios que o Banco do Brasil utilizava e utiliza para avaliar fazendas que são dadas em garantia das dívidas de clientes do banco, e chegamos à conclusão que ela valia em torno de 35 milhões de dólares apenas. Muito pouco em relação à dívida. Exatamente. E para nossa alegria e satisfação e para a realização positiva do trabalho na época, não houve contestação desse novo valor que nós estipulamos para a propriedade. Então é isso que eu estou dizendo, o serviço foi crescendo, criando raízes e diversificando. E aquele setor, aquele grupo inicial que se formou para iniciar esse trabalho, acabou se transformando numa coordenação geral de combate ao crime organizado e inquéritos especiais que ainda existe até hoje na Polícia Federal. Doutor Eustáquio, o senhor consegue dizer para a gente um valor aproximado de quanto era esse Caixa 2, esse esquema de corrupção? Qual era o valor disso? Muitos milhões. Sinceramente, muitos e muitos milhões. Para esclarecer bastante esse caso,
essa pergunta, é difícil eu lembrar agora, depois, qual é o valor. Mas era tanto dinheiro que nós convencionamos que, com a aquiescência do Ministério Público e da Justiça, que os valores seriam transformados em dólar, as atualizações seriam feitas em transformar o valor original em dólar daquela data, o valor daquela data da emissão do documento, e trazer para a atualidade da época do exame. E desprezar valores pequenos. Se fosse hoje, posso assegurar que nós estaríamos desprezando qualquer coisa que não fosse pelo menos R$5.000 hoje. Porque eles movimentavam muito. Senão era impraticável a realização do exame pericial. Eram tantos dados que talvez inviabilizasse a perícia. E desprezamos índice, buscar índice dia a dia para poder atualizar. Tinha o documento e a data, aquele valor era transformado em dólar. Na digitação já se fazia isso. Tinha uma transformação automática, colocava a data, já aparecia coluna de dólar. E depois, na hora do relatório, no dia de redigir o laudo, que imprimir o laudo, a atualização saía daquele dia outra vez. Lembre-se que naquele tempo havia inflação. Alta. Alta, muito alta. Qual outro caso assim, que o senhor poderia recordar para a gente, alguma curiosidade desse caso todo? Tem alguma uma particularidade, alguma curiosidade que o senhor também poderia destacar para a gente? Tem sim. Nós tivemos uma participação muito ativa na apuração e um trabalho que naquele tempo era muito mais fácil, pelo que veio hoje as notícias, do que hoje, um trabalho conjunto. Delegado, perito, escrivão e agente e papiloscopista trabalhavam juntos. Então, o delegado Paulo Lacerda e depois o Ney Cunha Silva, que é o outro delegado que... Eram vários delegados. Eram vários. Estou falando dos coordenadores. Exatamente. Eles não faziam o interrogatório de uma pessoa importante, como Paulo César Farias, ou de um ex-governador da Bahia, que também tinha muita importância naquele caso, naquela época, sem a minha presença, ou a presença de um perito. Porque ele queria uma orientação técnica. Se estão falando de desvio, se estão falando de valores, estão falando de fraude contábil, ele queria o perito estivesse lá dentro, perguntar o que você acha? Então havia sempre essa participação. Da mesma maneira, foi na coleta do material gráfico padrão, que é aquele material que a gente coleta para fazer os exames periciais da época. Eu me lembro que eu coletei material gráfico padrão do Paulo César Faria, que, por sinal, nunca se recusou a praticar um ato que fosse necessário para o andamento do processo, falava baixo, educadamente, mas nunca deu o nome de alguém que estivesse envolvido com ele. Jamais esse tipo de pergunta ele responderia, isso é a curiosidade. Ele não falava disso. Agora, assinava livremente, normalmente, ele sabia também que ele não tinha lançado a assinatura dele nenhuma conta fantasma. Isso ele não movimentou com relação. Agora ele gastava livremente, comprava as coisas dele com dinheiro de conta fantasma, sem problema. Ele foi muito mais fácil comprovar essa relação. Tem um caso interessante de um ex-governador do determinado estado, que nós fomos coletar o material padrão dele, e já seria pela segunda vez. Ele disse que só atenderia se nós fôssemos até o estado dele, fomos até lá, e ele se recusou. Disse claramente, compareceu, mas eu não vou fornecer novo material, porque aquilo não ficou bom. Se não ficou bom, é competência de quem colheu o material da época. Estava, então, praticamente inviabilizado, porque o material gráfico era totalmente inadequado, não tinha nada a ver com o que estava escrito no questionário. E eu tive a felicidade de lembrar que, possivelmente, quando aquele rapaz, aquele senhor agora era jovem, tirou a sua carteira de identidade, é provável que ele assinava por extenso, que ele escrevia seu nome completo. E por coincidência, ou talvez não por coincidência, o fantasma, o correntista fictício da conta que ele movimentava, ou que nós suspeitávamos que ele movimentava, tinha o mesmo um dos sobrenomes dele. Sugeri ao delegado que fosse oficiada a justiça para que permitisse que nós fizéssemos a diligência no Instituto de Identificação do Estado. O juiz autorizou, fomos, pegamos a ficha de identificação original, preenchida por essa autoridade,
na sua juventude e era como eu suspeitava. Tudo preenchido à mão, data, o nome da cidade, estado e assinatura, o nome lançado por extenso. E comprovamos então que foi ele. E não contestou até hoje, não contesta mais, com certeza. Sobre essa questão da contestação, em algum momento de toda essa investigação desse esquema, houveram peritos particulares que foram contratados para contestar em algum momento ou para gerar alguma dúvida, questionar alguma coisa dos laudos? Eu me lembro de pelo menos um caso onde eu não fiz a perícia original, a primeira não fui eu que fiz, que houve a contratação de um perito muito ligado a nós, aposentado que não está mais entre nós, e ele fez um laudo contestando, dizendo que não estava correto o da Polícia Federal. E eu fui designado para realizar uma terceira perícia. E fiz um trabalho muito elaborado. Naquela época, a gente não ilustrava tanto os laudos como agora. A tecnologia era muito mais pobre e os recursos eram muito mais escassos. Mas ainda assim eu fiz um esforço e fiz grandes ilustrações do laudo e aquelas folhas que vão abrindo assim, dobra, desdobra, e demonstrei que o colega aposentado estava errado, que o perito da Polícia Federal, embora tivesse feito um laudo muito simples, muito minguado, tinha acertado na conclusão e na sua análise, embora resumida, mas estava correto. Esse foi um que eu me lembro. Me lembro de ter conversado com um perito, digo, vou botar entre aspas, porque não era perito oficial, mas é um perito conhecido no Brasil, de São Paulo, autor de livro. O primeiro livro de criminalística que eu tive acesso era desse perito e do pai dele, José Ribeiro Del Pique é filho, o outro era Celso Mauro Ribeiro. O filho é o Celso Mauro e o José é o pai. Muito bem. E ele me disse que foi procurado para realizar porque ele era o mais famoso dos peritos que fazia esse tipo de trabalho na época, realmente competente. Foi procurado para fazer um parecer contrário aos laudos que nós estávamos fazendo em cópias. E que ele não... das cópias que o senhor tinha falado. Isso, e ele não pôde aceitar o trabalho porque em todos esses laudos eu fiz uma introdução dizendo do meu ponto de vista por que poderia e deveria ser feito o exame em cópias, e também citava ele, Celso Mauro Ribeiro Del Pique, o livro dele, que também defendia essa ideia, esse pensamento no trabalho. Aí ele não pôde contestar o que ele escreveu e que já estava muito difundido no Brasil, que era um dos caras mais respeitados da perícia criminal do Brasil. Então a gente pode fazer uma avaliação geral que a perícia teve sucesso, né, nessa investigação. Absoluta, muito sucesso. Também posso dizer com certeza que não houve contestação também da avaliação da fazenda, não houve contestação das perícias contábeis, e todos nós conhecemos os desfechos do caso, né? Então realmente foi um trabalho de resultado. Doutora, está aqui o desfecho dessa história, já é conhecido por todo mundo aí, o PC foi preso, teve o impeachment do Collor. Perfeito. O PC fugiu, foi para o exterior, depois voltou, foi preso, teve o impeachment do Collor, o PC saiu da cadeia, foi para Alagoas e foi morto. E morreu. Que é uma polêmica, né? Polêmica. PC Farias foi um crime passional ou foi um homicídio encomendado? Eis a questão. Eis a questão. Eu tenho a impressão de que a imprensa, principalmente a imprensa, a mídia, não gosta de coisas simples. Uma pessoa da personalidade Paulo César Faria, liderando um esquema daquele tamanho, que ganhou uma repercussão internacional, não só pela notícia do Brasil, a importância que foi, mas também porque foi para o exterior, voltou algemado, aquela coisa toda. Seria muito simplório se fosse admitido que ele morreu na mão de uma namorada, ou de uma ex-namorada, ou de uma amante. Então se criou, eu não estou dizendo quem foi que criou, mas se criou a possibilidade de fazer um enfeite nessa história, para ter sido um esquema de queima de arquivo, de vingança, uma coisa mais grave. Vou fazer algumas observações. Alguém vai eliminar um grande inimigo, fazer uma queima de arquivo, uma morte encomendada, um revolvinho 38,
E o mesmo revolvinho 38 que matou esse grande personalidade, mata também a sua namorada. Comprovadamente, os projéteis saíram daquele revólver porque a arma era dela e havia uma outra prova, porque houve um tiro em praça pública em Maceió um pouco antes e houve perícia. E os projéteis do crime também, do dia do fato, também foram coletados, quer dizer, pacificamente, mas eles estavam dentro de um quarto, trancados. Os peritos que compareceram no primeiro momento, encontrei com eles 2 ou 3 meses depois em Porto Alegre, num congresso, levaram slides, fotografias das cenas todas, e eu confio neles. Realmente aquela era a cena. Ele não foi levado para lugar nenhum, ele não foi colocado ali depois de morto, porque não poderia. Como ele levou o tiro por estar numa posição deitado de ombro, fechou-se o orifício da entrada do projétil. Quando se virou o corpo, e eu vi fotografias e slides desse fato, filmes desse fato, o sangue jorrou abundantemente naquele colchão. Todo mundo sabe que o colchão foi impregnado de sangue. Foi quando os peritos viraram. Se ele fosse levado para ali, não haveria sangue no corpo. Um fato. Segundo fato, houve uma conversa entre a mulher Suzana e uma pessoa, um dentista de São Paulo, com quem ela teve um caso. Quem não ouviu essa fita, essa gravação autêntica, de autenticidade comprovada, número dos telefones, tudo, ele foi ouvido e disse que ela ligou para ele muitas horas depois da morte do PC Farias. Naquela madrugada, ela certamente desesperada pela conversa, era de desespero, e terminou dizendo para ele: nós nos encontraremos no além. Eu tive a oportunidade de examinar todo o processo da apuração da morte de PC Farias, quando eu era diretor. O ministro da Justiça encaminhou o processo com uma outra perícia feita por um perito contratado aí, perito entre aspas, dizendo que tinha sido fraudado o laudo, e um terceiro laudo feito por peritos de renome nacional das polícias civis do Brasil. E eu fui encarregado de fazer essa análise. Reuni um grupo de colegas do IMC, analisamos as duas e concluímos com segurança e sem nenhuma discórdia de que estava correta a primeira perícia da Polícia Civil. Paulo César Farias, para desgosto de quem gosta de um escândalo maior, morreu assassinado pela Suzana, que suicidou em seguida. Crime passional. Crime passional. E assim a gente encerra a nossa entrevista. Gostaria de agradecer ao senhor, doutor Eustáquio, pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade de falar de novo da criminalística. Como sabem, estou agora afastado, numa outra missão, mas tenho o maior prazer de falar da criminalística, que foi um pedaço muito importante da minha vida. Agora, quero então deixar um registro aqui. Eu citei o nome de alguns colegas peritos criminais federais que trabalharam comigo. Vários outros nomes poderiam ser citados, e até poderia falar Ademísia, Taleires, Rinaldo, Zaira, Marco Maciel, mas eu não conseguiria lembrar o nome de todos. Então, a equipe é grande. Inclusive peritos que nem vieram aqui em Brasília especificamente para aquele trabalho, realizaram um trabalho, no caso do PC Farias, nos seus estados, porque havia ligação em todos os estados do Brasil, nesse caso, naquela época. Então, quero homenagear a todos os colegas, mesmo se eu não citei o nome, e quero ainda registrar que o laudo, o primeiro que nós fizemos do caso, o primeiro grafotécnico desse caso é o 34.100 do IMC. E para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa. Acesse por apcf.org.br ou pelo Facebook, facebook.com/Perícia Federal. Até o próximo programa.